Olá, seja muito bem-vindo ao canal Resumos de Odonto. Que bom que você chegou até aqui ao nosso canal. Seja muito bem-vindo. Gente, nesse vídeo a gente vai abordar a respeito de um assunto que muita gente não sabe o que significa, que vê na clínica professor falando, que vê outros colegas falando, mas não sabem o que é a iatrogenia dental. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo que está saindo aqui no canal toda semana, tá bom? Mas afinal, o que é iatrogenia odontológica? Então hoje existem diversos tipos de iatrogenia, médica, odontológica, em relação a direito, e todas elas estão conectadas. A iatrogenia ela vai significar o estado de doença, as complicações ou efeitos adversos que são causados por um tratamento odontológico, nesse caso, em iatrogenia dental. Ela pode ser causada por procedimentos odontológicos falhos, imperícia e negligência do profissional, além de efeitos colaterais ou interações medicamentosas que geram reações naquele paciente. Então, tudo isso é denominado uma iatrogenia. Na maioria das vezes, a iatrogenia ela vai acontecer por falha no diagnóstico do profissional. Então, nesse caso, em relação à odontológica, por falha no diagnóstico do cirurgião dentista. Então, é muito importante, quando a gente está ali tratando aquele nosso paciente, que a gente faça um bom exame clínico nele. Existem diversos tipos de iatrogenia odontológica hoje em dia, Entre elas tem em relação à curativa e exposição por passo sem medicação. Então, chegam, muitas vezes em consultórios odontológicos, urgências, chegam também pronto-socorros e dentistas, que trabalham em hospitais, têm que atender muitas vezes casos de iatrogenia odontológica. A primeira é o curativo em exposição por par sem medicação, ou seja, existem alguns casos de tratamentos endodônticos que precisam ser realizados em 2 sessões. E o dentista, por iatrogenia, esquece, ou até mesmo não coloca um medicamento, e o paciente sente dor e acaba, tendo que fazer uma urgência e uma emergência nesse caso. O outro caso é em relação à prótese fixa sem tratamento endodôntico. Então, isso é um dos maiores erros da odontologia, como a gente disse no vídeo da semana passada, foi sobre pino de fibra de vidro. Não faz a colocação de pino, seja de fibra de vidro, seja de núcleo metálico fundido, sem um tratamento endodôntico prévio. O outro é o implante com dente apresentando infecção periapical. Então, não podemos fazer um implante, um tratamento restaurador se aquele periodontal não está bom. Então, temos que tratar aquele paciente como um todo. Restauração com excesso oclusal, então não faz um acabamento e polimento e aquela restauração fica alta. Isso também pode ser um caso de iatrogenia odontológica. E, além disso, problemas periodontais não tratados inicialmente. É claro que aqui são só alguns exemplos, existem os mais diferentes tipos de iatrogenia odontológica. Porém, o maior erro de iatrogenia é o erro de diagnóstico, ou seja, quando a gente está na faculdade, uma das primeiras matérias que o discente de odontologia ele pega é uma matéria na qual ele tem o primeiro contato com o paciente. Então, é a matéria de diagnóstico. Então, naquela matéria, o paciente ele tem contato íntimo com o paciente, contato direto, Então, para que ele possa fazer uma boa anamnese, um exame clínico, um exame radiográfico, para que ele comece a aprender o que te espera ali no dia a dia clínico. Muitos acham que essa matéria é chata, mas ela é fundamental para que não ocorra erros diagnósticos que podem gerar problemas bucais, gerando essa inadimplência. Então, o que o cirurgião dentista ele precisa fazer para evitar a ação da iatrogenia? O que ele precisa fazer? Primeiro de tudo, deve ser feita uma boa anamnese minuciosa, descobrindo o tipo de asa que é aquele paciente, ou seja, se ele é asa 1, paciente que não tem doença, não faz uso de medicamento, alergia medicamentosa, um paciente asa 2 que tem um tipo de doença sistêmica, só que controlada por medicamento, como por exemplo, pacientes diabéticos e hipertensos que fazem uso de medicação controlada, como por exemplo, pacientes hipertensos que têm a sua pressão controlada. Paciente asa 3, que é o paciente que está ali tendo uma doença sistêmica, mas que não está controlada, então a sua pressão, por exemplo, ela passa a ser muito alta
15 por 9, 16 por 10, enfim, é um paciente asa 3. Um paciente asa 4, ele é âmbito ambulatorial, né? Não atendemos no consultório, e o asa 5 também não viemos a atender. Então, é muito importante investigar qual o tipo de asa daquele paciente, o medicamento que ele utiliza, a alergia que ele tem a algum medicamento ou algum tipo de material odontológico, ou seja, fazer uma boa anamnese. O próximo passo é, após a anamnese, avaliar se aquele paciente ele precisa de exames radiográficos, de exames complementares, seja radiografias perapicais, que podem tanto ser retiradas em consultórios, né, como o caso da imagem, ou até mesmo radiografias panorâmicas, radiografias de crânio lateral, enfim. Além disso, né, outros tipos de exames complementares que podem ser solicitados são tomografias computadorizadas, ressonâncias magnéticas e também exames sanguíneos, que são exames que são indicados, né, para alguns casos na odontologia, para que sejam feitos alguns tipos de procedimentos dentários. Além disso, avaliar os dados obtidos na anamnese, no exame clínico, nos complementares e chegar em um diagnóstico certeiro. Então, é sempre bom o profissional ele estar conversando com outros dentistas, sejam dentistas amigos, sejam dentistas especializados, professores, enfim. E quando o profissional não se sentir apto, ele deve sim fazer um encaminhamento daquele paciente para outro cirurgião dentista. Ou seja, o cirurgião dentista, ele, qualquer que seja o tempo de carreira, ele deve ser capaz de encontrar o seu limite profissional. Ou seja, ele deve pensar até onde eu sei fazer, o que pode ser realizado, qual tipo de tratamento de escolha que eu vou fazer nesse paciente. Então, dar as opções e ter uma certeza daquele tratamento, quais são as consequências que esse tratamento dará para aquele paciente, quais são os benefícios, enfim, colocar na balança. Então, deve ser, né, feito tanto esses exemplos como entre outros. Então, a iatrogenia, ela é incorporada em diversas áreas na sociedade, né? Como a gente começou a falar no início do vídeo, como na medicina, na odontologia, no direito, e seja qualquer que seja a especialização, diretamente, né, da odontologia, que é a nossa área, desde a área de dentística, a área de odontologia legal, o profissional ele deve saber quais são as consequências que isso pode trazer para o próprio paciente e também para o profissional. Resumindo, a iatrogenia ela é responsável por designar os erros de conduta médica, contudo, não deve se assemelhar ao resultado iatrogênico de alguma prescrição medicamentosa. Então, é claro que o erro principal você deve saber que é o do cirurgião dentista. Gente, então essa foi a nossa aula. Espero muito que vocês tenham entendido uma mensagem junina aqui, já que amanhã, né, já é São João. Então, vamos ter cuidados com os nossos dentes, né, na festa junina, evitar muitos doces, né, que possam causar cárie, vinho, passar fio dental, fazer a escovação correta e, é claro, se divertir muito. Então, gente, esse foi o nosso vídeo. Espero muito que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários abaixo, tá? Ou mande pra gente através das nossas redes sociais, que está aparecendo na tela. Muito obrigada por ter até aqui. Curta São João e valeu!